Aqui no Sintep, nesse sábado, a gente encontra o Renato Simões, que veio a Cuiabá lançar aí uma plataforma. Lançar, na verdade, eu acho que a preparação, né, da definição de um programa do PT para 2018. O Brasil que o povo quer. O povo quer. O povo do PT ou o povo brasileiro? Como é que é a proposta? Nós entendemos que essa é uma tarefa do povo brasileiro, encerrar essa página do golpe que iniciou com o afastamento da presidenta Dilma e que caminha para a destruição de direitos fundamentais do povo brasileiro e da soberania nacional. Nós queremos interromper esse golpe, eleger Lula presidente, buscar uma alternativa democrática para o país. Isso significa que nós precisamos rediscutir a política, rediscutir o futuro do Brasil. E o Brasil que o povo quer é um amplo processo de escuta e de diálogo do PT com a sociedade brasileira. De modo que nós entendemos que derrotar o golpe e construir um programa para o Brasil é uma tarefa que começa no âmbito do PT, mas extrapola em muito para atingir todos aqueles movimentos sociais, personalidades, forças de esquerda e a população, porque a população é a vítima principal desse modelo neoliberal que foi resgatado pelo governo do Temer e que, em última análise, será o responsável pela mudança. Por isso, o Brasil que o povo quer tem um conjunto de iniciativas presenciais e virtuais para que a gente possa criar esse grande ambiente de debate democrático sobre o futuro do Brasil. O Brasil que o povo quer, esse projeto que o partido começa a desenvolver, está aqui em Cuiabá sendo lançado, vai estar sendo lançado hoje no Rio também, né? Exatamente. E já foi lançado em outros estados. Ele se articula com a caravana do Lula e outras iniciativas visando 2018? Sem dúvida que, nesse momento, nós estamos empenhados em resistir ao golpe no âmbito institucional e na disputa da consciência das massas que estão atingidas pelas medidas impopulares do governo. Então, para isso, nós temos a nossa presença na Frente Brasil Popular e a nossa relação com os movimentos sociais na resistência a cada medida do golpe. Nós temos um circuito internacional de denúncia da situação brasileira que vem sendo puxado principalmente pela presidenta Dilma. Nós temos as caravanas do presidente Lula pelo Brasil, inicialmente pelo Nordeste, agora em Minas, na sequência da região amazônica. E nós temos o Brasil que o povo quer, que nesse momento se utiliza dessa plataforma digital que vai sendo implantada para dialogar com indivíduos que queiram dar a sua contribuição sobre temas nacionais que estão colocados na forma de questões para a participação. Ao mesmo tempo, nós temos grupos de todos os estados construindo o diagnóstico da situação socioeconômica, política e das políticas públicas dos estados, e isso vai se relacionando também com abertura de diálogo com a academia, com movimentos sociais organizados e uma série de seminários que começam a ser realizados que terão continuidade em 2018. Então, essas várias frentes é que constituem o nosso esforço de trazer a população para a participação política e para essa resistência, tendo na figura do Lula, com certeza, o carro-chefe de tudo isso. No meio dessa caminhada, Renato Simões, como é que ficou a consigna, a bandeira das diretas já? Bom, as diretas já são uma alternativa a um afastamento casuístico do presidente Temer e a uma solução negociada pelas elites no âmbito do colégio eleitoral. Ao mesmo tempo, esse afastamento casuístico estaria afastado? Como é que você está avaliando isso? Não, na verdade, o presidente Temer ele está seguro pela brocha, né? Quer dizer, não fosse o Congresso golpista, ele já teria que ter sido afastado para responder pelos crimes que cometeu. As denúncias da Procuradoria da República junto ao Supremo Tribunal são muito fortes e ele se mantém no cargo apesar disso tudo, como uma espécie de biombo de proteção também para os envolvidos nos crimes de corrupção que estão hoje no Congresso Nacional. Então é evidente que se o presidente Temer viesse a ser afastado, nós não aceitaríamos nenhuma eleição indireta que pudesse, de alguma forma, produzir um acordo das elites para manter um presidente com menos impopularidade no mesmo projeto. Também nós lançamos a ideia das diretas já com uma antecedência muito grande, porque nós entendemos que
É preciso propagandear a tese de que não existe saída autoritária para a crise. Não existe intervenção militar, não existe colégio eleitoral, não existe parlamentarismo ou qualquer outra opção casuística para resolver a legitimidade do golpe. Somente um governo com a legitimidade das urnas, com todas as forças políticas disputando, apresentando suas propostas e repactuando com a sociedade esse espaço da política, é que é capaz de conferir algum direito ao futuro ao povo brasileiro. Por isso as diretas já permanecem dentro do arsenal de bandeiras da resistência democrática e, à medida que se aproxima o calendário eleitoral de 2018, claro que vai se canalizando todo esse processo para as eleições de 2018. Mas qualquer acidente de percurso no meio do caminho não nos compromete com nenhuma outra forma de eleição que não seja direta já. Nessa caminhada do PT rumo a 18, lançamento de plataforma, caravana do Lula, está incluída também assim, uma autocrítica com relação à última experiência governamental que foi o governo Dilma. O PT errou em que ali, e isso está sendo refletido dentro do partido nesse processo também, para que, voltando ao poder, esses erros não se repitam? Justamente, nós acabamos de realizar um congresso, o 6º Congresso Nacional do PT, que teve como um dos temas o balanço do período. O golpe significou uma profunda derrota para o projeto político do PT, não só no âmbito nacional, como no âmbito internacional das esquerdas, né? Tirar o Brasil da vertebração desse conjunto de países que resiste ao neoliberalismo. Perdeu todos os trabalhadores de todo mundo. Exatamente, não há dúvida que esse golpe ele tem uma dimensão pró-imperialista na medida em que ele desorganiza o conjunto dos países que, bem ou mal, vem resistindo a essa onda neoliberal no mundo. Então nós não temos dúvida de que erros que nós cometemos podem ter facilitado a derrota, mas nós não podemos imputar a nossa derrota a esses erros. Nós tivemos uma violenta articulação das elites, né, que estavam representadas num Congresso Nacional financiado por grandes empresas, né, tanto é que nós nem sabemos que partidos são, mas sabemos que tem bancada ruralista, bancada da bala, bancada da bola, bancada evangélica, todas elas expressões dos financiadores de campanha, das suas campanhas, que constituem bancadas suprapartidárias de apoio aos interesses do capital. Então esse congresso, essas elites econômicas, a sua expressão na mídia, né, uma mídia oligopolizada, se uniram e infelizmente receberam a bênção do Poder Judiciário para essa aventura em que nós estamos metidos hoje. Então, o PT não se exime de apresentar, como apresentou no Congresso, um balanço autocrítico. Convido até aqueles que te acompanham nas redes sociais para conhecer as resoluções do Congresso e ver que lá nós abrimos, vamos dizer assim, um capítulo de revisão de certas posições. Por exemplo, o ajuste fiscal produzido entre a eleição e a posse da presidenta Dilma no seu segundo mandato realmente teve desde o início uma fortíssima resistência nos movimentos sociais, né? Nós insistimos nessa saída econômica que não deu bons resultados, que fraturaram a confiança de setores importantes da classe trabalhadora no próprio governo Dilma. Não só não conseguimos reverter a crise econômica, como a agravamos com o caráter recessivo daquelas medidas que foram adotadas. Mas não foi só a presidente Dilma que errou, nós temos erros que perpassaram o conjunto dos nossos governos. Por exemplo, um erro fundamental me parece que nós convivemos com um sistema político corrompido sem ter tido o empenho necessário para fazer uma reforma política que garantisse o avanço da democracia participativa e saneasse as grandes lacunas que existem no sistema representativo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal acabou proibindo o financiamento empresarial de campanhas, coisa que o Congresso Nacional nunca aceitou, justamente porque o Congresso Nacional
tinha no financiamento dessas grandes empresas a sustentação dos seus mandatos. Então, me parece que não ter feito reforma política, não ter avançado mais na direção da democratização da mídia, né, de enfrentamento desses oligopólios que dominam a comunicação social no Brasil, foi outro equívoco. No entanto, Enoque, eu acho que o Congresso ele fez a autocrítica necessária e deixou ainda vários pontos em aberto que nós vamos continuar aprofundando. O que nós Por exemplo? Não, na minha avaliação, por exemplo, nós não avançamos muito na avaliação da nossa política agrária e urbana, né? A reforma agrária e a reforma urbana eram bandeiras fundamentais do PT que nós também não colocamos. O tema tributário, né? Hoje nós vemos com muita alegria a presidenta Dilma, o próprio presidente Lula, mencionando que não é possível governar um Brasil em que os ricos não pagam imposto, em que são os pobres, a classe média, a classe trabalhadora, que tem o ônus de sustentar o Estado brasileiro com seus impostos, enquanto que os grandes grupos econômicos internacionais, o sistema financeiro, né, o extrato mais importante aí dos serviços privados, esses não pagam imposto. É brincadeira, né? Não pagar juros e dividendos. Aliás, a presidenta Dilma, no lançamento do programa Brasil que o Povo Quer em Porto Alegre, na última quinta-feira, fez no seu discurso uma avaliação muito interessante sobre o não enfrentamento da questão tributária como financiadora do Estado brasileiro, né? Então, não há dúvida que nós temos muita coisa ainda para acumular e nesse momento de batalha, né, nesse momento em que nós temos também que derrotar o golpe, esse tema ele tá reservado para um aprofundamento posterior, né? Embora eu reitero, é muito importante que as pessoas conheçam a autocrítica do PT, o seu balanço desse período que está disponível no site do PT e que é uma resolução bastante longa, são quase 30 páginas aí de avaliação, né, dos acertos e dos erros que foram cometidos ao longo de 14 anos de governo. Um desses erros muito discutido, não só interna, mas externamente, é a questão do financiamento de campanha. Então, nós nos aproximamos de 18, o PT está fazendo uma série de movimentos. Como é que o PT idealiza a sustentação da sua campanha, né, dentro de um esquema que não existam mais os João Santana, as Odebrecht e o dinheiro vindo aí do Caixa 2? Não, eu acho que é muito positivo que a gente tenha conseguido acabar com o financiamento empresarial. As pessoas, elas idealizam um sistema político em que a corrupção é apenas o desvio individual de um ou de outro. Não, nós tínhamos um sistema político voltado para uma convivência promíscua entre um bem que é público, que é a política, e o interesse privado de quem visa lucro, de quem visa acumulação. Quando você coloca o financiamento de um bem público numa empresa privada que tem não só condições de impor pelo seu peso econômico os seus interesses, mas também que busca o poder político para impor os mesmos interesses, aí a sociedade se desorganiza. Não é à toa que nós temos hoje um fosso entre representantes e representados, né? Já o grito da rua de 2013 era o não me representa, era um sistema político apodrecido que as pessoas não se sentem representadas. Então isso significa que o PT podia ter aprendido no amor, mas aprendeu na dor, que a convivência com esse sistema nos impõe uma série de limitações que nós precisamos romper. Limitações com o nosso programa, com as nossas alianças, limitações com os nossos hábitos, que incorporaram desvios que passaram a ser vistos como normalidade. Nesse momento, o PT, ele busca, em primeiro lugar, buscou, junto ao Congresso Nacional, instituir um sistema público de financiamento. E conseguimos parcialmente, ainda que nós tenhamos grandes equívocos na proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas é o início de um financiamento público que nós achamos saudável para a democracia brasileira. Além disso, o PT precisa voltar a se autossustentar.
a buscar a sua sustentação, não na classe dominante, que não nos representa, mas na classe dos dominados, que nós buscamos representar. Isso significa que o PT vem discutindo novamente, né, o financiamento militante, né, o cumprimento das obrigações estatutárias dos seus filiados que detêm cargos em contribuir com o partido, mas também aquele filiado, aquela filiada que muitas vezes tira recursos desmesurados para a sua renda para ajudar o partido. Então é fundamental que essa autossustentação exista. E nós estamos ensaiando também, experimentando, lançamos recentemente esse financiamento virtual da caravana do presidente Lula, né? Nós estamos também utilizando meios eletrônicos para a arrecadação financeira. Esse primeiro produto, que foi a arrecadação de R$100 mil para ajudar no custeio das caravanas do presidente Lula, foi bem sucedido. Nós vamos agora fazer uma avaliação, né, do que foi feito de certo, do que foi feito de errado e tal, mas nós queremos investir também em ferramentas virtuais de arrecadação, normalmente vinculadas a campanhas, não ao financiamento ordinário do PT, mas a campanhas do tipo essa, que é levar o presidente Lula pelo país, ou eventualmente determinado tipo de publicação, determinado objetivos tipo de específicos. campanha. Exatamente, esse é um caminho que nós experimentamos pela primeira vez nesse mês e que agora, no próximo Diretório Nacional de dezembro, nós vamos poder ter um balanço, uma avaliação disso e lançar novas iniciativas. Nesses últimas semanas aí, a mídia corporativa, Folha de São Paulo, andaram insistindo aí que o PT estaria assumindo uma contradição de buscar novas alianças, novamente as alianças com os mesmos partidos com que esteve nas eleições passadas e durante o governo. Falou-se em coligações com o PMDB em vários estados. Aqui na sua palestra você rebateu isso. Eu queria que você falasse um pouco mais. Como é que se criou essa situação? Porque a Folha quer nos atrair para a lama em que ela se encontra com esses partidos golpistas, né? A Folha foi porta-voz, sujeito e até hoje, portanto, criminosa em relação ao golpe que nós sofremos. Então, a Folha tem lançado manchetes e tentado impor pautas ao PT que não existem. Nós temos uma decisão congressual, o presidente Lula não fará composição com partidos golpistas. Nossa política de alianças é de discutir no campo democrático popular. Seja no plano nacional, seja no plano estadual. No plano nacional é vedado expressamente pelo Congresso. No plano dos estados, a direção nacional vem dialogando estado a estado. Nós estamos realizando agora videoconferências em que a presidenta Gleisi e a executiva nacional dialoga diretamente com as executivas estaduais para discutir o formato, vamos dizer assim, do cenário eleitoral de cada estado. E discutindo com eles a importância de buscar as alianças democráticas e populares. Nós estamos tomando iniciativa junto com as fundações do PCdoB, do PDT e do PSB de realizar um ciclo de discussões sobre programa, de modo que nós possamos, mesmo com várias candidaturas de esquerda, ter eixos programáticos unificados. Seria uma contradição a gente ter essa grande unidade nacional e ficar refém de grupos regionais ligados ao golpe. Eu diria que em vários estados do Nordeste existe uma demanda de setores do PMDB de pegar carona na grande popularidade do presidente Lula e dos nossos governos. É de lá que vem a manchete da Folha, como se a procura de líderes do PMDB por composições nos seus estados com o PT correspondesse ao inverso, uma procura do PT de universalização de alianças com eles. Não existe. É o caso do senador Eurício Oliveira lá. Por exemplo, né, veja que o presidente Lula no Ceará tem 60% de intenção de voto. Lá tem o Ciro Gomes, que é um candidato presidencial, né? Lá tem múltiplos partidos. O nosso governador Camilo Santana está muito bem avaliado. Então, eu acredito que a aproximação do senador Eunício tem muito mais a ver com a necessidade dele se recolocar no Estado do que com a necessidade do PT de buscar o seu apoio, né? Então, nós temos que analisar o quadro estadual caso a caso. A política nacional está resolvida, a política nos estados vai se resolver sem contradição com essa política nacional.
eu citaria, por exemplo, o caso do Paraná. Não há no PT quem não reconheça o papel do senador Requião, seja na resistência ao impeachment, seja no combate ao golpe, seja na denúncia da ilegitimidade do governo Temer. Então é natural que o PMDB do Paraná tenha um tratamento diferenciado em função do que ele expressa nacionalmente. Mas isso, eu diria, é a grande exceção que confirma uma regra de que o PT ele vai ter nessa eleição uma aliança muito mais coerente com o seu programa de transformações, com a resistência dos movimentos sociais, do que buscando as velhas raposas que já nos traíram uma vez e que poderão, né, sempre usar esse mesmo artifício quando seus interesses foram contrariados. Nesse processo de discussão que o PT está deflagrando aí, como é que o Diretório Nacional vai contribuir ou pensa contribuir, por exemplo, para experiências aqui de regiões como Mato Grosso, onde o agronegócio se agigantou, toda a sociedade aqui cobra uma taxação do agronegócio, o governo do PSDB se mostra incapaz e até cúmplice do agronegócio no resguardo dessas riquezas que estão sendo geradas para poucos. Isso é uma preocupação que passa também pelos estudos que o PT está desenvolvendo para a definição de um plano, porque o agronegócio tem uma importância hoje não só no Mato Grosso, é uma importância nacional. Com certeza. Então, essa importância nacional nós queremos decompor numa análise também estadual. Nós não queremos ter um diagnóstico nacional que prescinda de um profundo diagnóstico dos estados, de como eles vivem essa crise internacional e nacional importante do ponto de vista econômico, de como eles incorporaram mudanças que foram positivamente trazidas à estrutura social brasileira com o governo Lula e com a presidenta Dilma, de modo que nesse momento nós temos todos os estados com equipes buscando compor, seja através da nossa militância e dos movimentos sociais, seja de parcerias com a academia, um bom diagnóstico de cada estado. Nós esperamos que a Fundação Perseu Abramo consiga, ao cumprir o cronograma pretendido, lançar no começo do ano os 27 diagnósticos dos 27 estados. Cada estado terá seu diagnóstico. Exatamente. Aqui no Mato Grosso nós temos uma equipe trabalhando, né, com pessoas de movimentos sociais, da Universidade Federal, pessoas que foram gestoras, né, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito federal, de políticas públicas. E nós estamos agora, no começo de dezembro, já recebendo a primeira versão desses grupos de trabalho com vistas à publicação no começo do ano. Então, esses diagnósticos estaduais vão poder verificar isso. Qual é a composição de classes nos estados hoje? Como é que essas classes sociais se relacionam? Quais são as suas frações mais importantes? Como é que o estado está? Veja, nós temos aqui um estado no Mato Grosso governado por uma pessoa que alardeava ser o bastião da moralidade nacional. E a cada dia que passa, mais membros do seu governo vão sendo presos e ele próprio vai se colocando em xeque, né? Nós não podemos achar que o Mato Grosso, na mão desses setores, vai ser um paradigma de ética para a nação. Além do que, as denúncias contra o ministro Blairo Maggi, contra o ex-governador Sival, mostra que há um sistema político que foi estruturado no Mato Grosso em carnal vinculação com o agronegócio e com os financiadores de campanha. Então, desvendar esse mundo também faz parte do diagnóstico, além de discutir como é que anda a educação, a saúde, a mobilidade urbana, como é que as mulheres, negros, pessoas com deficiência, LGBTs estão posicionadas no Estado. Então você tem a tarefa de produzir 100 páginas de diagnóstico da situação dos estados e a partir daí nós vamos percorrer o próprio estado socializando essas informações com vistas ao plano de governo estadual e ao mesmo tempo vamos fazer um mosaico nacional para que a gente possa identificar os pontos fortes, os pontos fracos a serem atingidos. O Brasil que o povo quer não é propriamente o programa de governo do presidente Lula, mas é um ambiente no qual esse programa de governo vai ser gestado e vai ser construído e apresentado no processo eleitoral quando ele for deflagrado.
Uma das consequências aí do afastamento da presidente Dilma, o impeachment, foi o desgaste muito grande do partido, né, perante a sociedade brasileira. Nessa retomada aí com o programa, com a caravana, como é que o PT tem pensado a sua aproximação dos setores jovens da sociedade e a sua renovação de quadros, para não ser um partido de velhos comunistas e de velhos esquerdistas? Embora todos os velhos comunistas esquerdistas sejam bem-vindos ao PT, existe uma questão geracional a ser enfrentada pelo nosso partido. É bastante correta a sua análise de que o golpe eliminou profundamente a imagem pública do PT na sociedade. Da mesma forma que a experimentação pelo povo brasileiro do que significa o governo Temer vem abrindo os olhos da sociedade sobre o que foi dito, que foi vendido. Uma presidenta honesta que foi afastada por pedaladas fiscais foi transformada numa líder de um partido corrupto e corrompido. Isso vem caindo dia a dia, né? Quando o Ministério Público se esforça para tentar provar que um pedalinho num sítio é irregular e fecha olhos para bilhões de reais que estão sendo acondicionados em malas que vão para cá e para lá, isso mostra para a sociedade que existe uma parcialidade nas ações do Poder Judiciário para prejudicar o PT. Então, tudo isso vem levando a uma rápida recuperação da imagem pública do PT. O que a gente tem verificado pelas pesquisas de opinião é que nós estamos voltando aos mesmos patamares do final de 2014, portanto, o PT hoje ele já está com a popularidade e a preferência partidária, bem entendido, nos mesmos níveis da campanha da presidenta Dilma, da última campanha, o que mostra uma recuperação muito importante. Além disso, nós temos tido um processo de novas filiações bastante significativo e muito associado não ao uso de máquinas para filiação em massa, mas a uma estratégia de trazer para dentro do PT aquelas que estão resistindo ao golpe. Então há um forte número de sindicalistas que estão filiando ao PT, há um forte número de jovens que estão se filiando ao PT, há um forte número de mulheres que estão se filiando ao PT. Eu acho que esse é um caminho importante, o PT tem que continuar, lançou uma campanha nacional de filiação que está tendo bons resultados, e a nossa esperança é que a entrada dessas pessoas renovem também o partido, tragam novas expectativas, novas demandas, né? E não deixa de ser esse também um dos objetivos do Brasil que o povo quer. Ao lançar uma plataforma digital, nós também estamos nos relacionando com essas novas gerações que participam ativamente pelas redes sociais e por meio digital das decisões sobre as suas vidas. Nós queremos, portanto, que também a renovação de métodos do PT, de participação, amplie a participação de novas pessoas, de novas gerações, de novos sujeitos de participação. Renato Simões, para encerrar aqui o nosso papo, já estamos chegando a meia hora de conversa, o socialismo continua presente nos horizontes do PT, ele está referenciado nesse trabalho aí de pesquisa que será feito, nas caravanas do presidente Lula. Como é que é essa caminhada num cenário em que a direita, né, cresceu e se fortaleceu, não só no Brasil, mas pelo mundo afora? Está consolidada a ideia de que sem uma perspectiva de futuro nós não vamos a lugar nenhum. Não é apenas repisando o sucesso do governo Lula e do governo Dilma que nós vamos atrair setores que queiram transformar a sociedade. Evidentemente que defender o nosso legado é fundamental. Estão querendo vender um governo e um PT que nunca existiram e que desconhecem, portanto, todas as imensas conquistas que nós demos ao povo brasileiro. Mas não é só de defesa do legado que vive a política do PT. Nós precisamos atualizar o nosso programa. E o nosso programa, para o curto prazo, está sendo construído dessa forma. E no médio e no longo prazo, nós temos ainda uma questão em aberto. Eu acho que o Congresso do PT, ele não trabalhou adequadamente o tema do socialismo, da transição ao socialismo e da nossa concepção de
estratégia para chegar ao socialismo. Isso significa, portanto, que tem um caminho muito grande para o debate político e ideológico dentro do PT. Nós entendemos que o PT é um partido que é visto pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras como seu partido. Não há nenhum outro partido que seja visto pelos trabalhadores como seu espaço político, mas o PT precisa recompor esses laços com a classe trabalhadora. E eu não vejo como recompor laços com a classe trabalhadora sem lançar esse horizonte de luta anticapitalista, portanto de luta pelo socialismo. O PT ele nunca abriu mão do socialismo, não há nenhuma resolução, pelo contrário, o Congresso reafirma o caráter socialista do partido, ainda que tenha deixado de lado uma discussão mais profunda sobre a estratégia socialista. Nesse momento, então, nós entendemos que a vitória do presidente Lula, a derrota do golpe, a construção de uma unidade política mais sólida das esquerdas também permite a nós um fôlego para que a gente possa retomar em melhores condições o debate político, ideológico e estratégico do PT e dessa forma possa avançar na direção da superação da dominação e da exploração capitalistas e na construção de uma sociedade socialista. Obrigado, Renato Simões. Sucesso aí na sua caminhada. Obrigado, Enoque. Um grande abraço a você e a todos aqueles que nos acompanharam.